Ovelha e o cérebro humano. O que tem a ver? Eu li sobre isso essa semana e eu achei muito interessante e quero mostrar para vocês qual que é a ligação dos dois. Cientistas irlandeses estavam tentando entender por que as ovelhas tinham tanta dificuldade de andar em linha reta. E aí no final eles descobriram que quando as ovelhas elas olhavam aqueles grandes campos e elas não sabiam para onde iam, elas se sentiam assim como que perdidona, e aí no final das contas elas não iam para nenhum lugar e elas ficavam ali. E aí qual que é a relação das ovelhas com o cérebro humano? Porque o cérebro humano trabalha mais ou menos da mesma forma. Quando ele não sabe para onde que ele vai, ele economiza energia e ele não quer fazer mais nada. E a gente pode usar muito essa analogia quando a gente fala de metas. E aí, como que os cientistas irlandeses resolveram esse problema? Eles começaram a construir ao longo do caminho pequenos tijolos. E aí isso fazia com que as ovelhas elas fossem para onde eles queriam ir, seguindo essa linha de tijolos. E aí, dentro da nossa vida, o que a gente pode fazer? É a gente pegar nossas metas e a gente transformá-las em metas menores. E aí, por que eu quis trazer essa história? Porque no segundo episódio de transformar aí a minha vida e quem sabe a sua vida nesses 180 dias, a gente não pode deixar de falar sobre as metas, mas falar elas de uma maneira um pouco mais aprofundada, porque somente assim que a gente vai conseguir atingir as nossas metas, trabalhando elas em metas menores. Porque isso já é comprovado cientificamente, que cada vez que a gente consegue alcançar aquilo que a gente estava se propondo, o nosso cérebro libera uma resposta fisiológica de hormônios, enfim, que nos faz sentir muito bem. Então, isso cada vez mais vai fazendo com que a gente fique mais motivado, enfim, e a gente consiga aí seguir no nosso caminho, que é tão desafiador da gente conseguir alcançar as nossas metas. Mas acho que, primeiro de tudo, a gente precisa saber quais são as nossas metas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, quero convidar vocês a gente falar um pouquinho mais desse assunto no segundo episódio de hoje. 180 dias, né? Eu havia comentado no primeiro vídeo, eu decidi dividir as minhas metas, né? Minhas metas maiores em 4 áreas. São as metas pessoais, de saúde, bem-estar, profissional e financeira. Metas pessoais. Primeira meta pessoal: ter a rotina perfeita posta em prática todos os dias. E aí, por que eu falo em rotina perfeita? Eu até cheguei, anotei aqui ela, escrevi o que seria a rotina perfeita para mim. Eu gosto muito de trabalhar entre o perfeito, o ideal e o possível. Porque a gente sabe que a gente não controla tudo que acontece com a gente. Então é interessante a gente ter algo assim que a gente idealiza. Vamos supor que você não faz nenhuma atividade física. E aí você quer muito fazer atividade física 5 vezes por semana. Então, o seu ideal, o seu perfeito é 5 vezes na semana. Só que aí, o que você faz? Você primeiro tenta implementar a rotina de colocar 3 vezes na semana. E aí você, aos poucos, assim, que você conseguir atingir as 3 vezes na semana, você vai aumentando para 4 até que chegue nas 5, né? 5 vezes na semana. Então, eu adoro trabalhar entre o ideal e o possível. Não só por causa disso, mas também que tem coisas no nosso dia a dia que a gente não consegue controlar. Então, digamos que de toda essa lista que eu fiz aqui no meu dia,
o meu ideal, o meu perfeito, eu faça 80%. Isso aqui tenho certeza que já vai me levar para o lugar para onde eu quero, vai me ajudar muito a completar as metas maiores através do atingimento de metas menores. Então, essa aqui tá a minha rotina perfeita, que é o desafio aí para colocar em prática. Fazer as afirmações todos os dias. Esse aqui das afirmações é uma ferramenta muito poderosa, que consiste em que eu também tenho aqui, eu já escrevi as minhas afirmações poderosas, para que eu fale essas frases todos os dias. Eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou focada, eu sou várias coisas assim que realmente positivas, que tragam coisas positivas, que coloque você para cima. Porque eu sei, você sabe que o dia a dia ele é desafiador e nem sempre a gente tá com disposição, nem sempre a gente tá feliz, nem sempre a gente tá bem disposta. A gente não quer, a gente tá com preguiça, a gente tá cansado, tem tantas variações aí durante o nosso dia a dia que a gente precisa ter ferramentas que vão, assim, ó, sempre nos puxar pro caminho que a gente quer ir, pro caminho que a gente quer, né, que a gente quer alcançar. Então, essa ferramenta das afirmações positivas, ela é muito poderosa. Então, se, né, você aí do outro lado talvez tenha gostado e quer uma ajudinha aí para fazer as suas afirmações, me conta aí que eu vou ajudar assim, ó, assim com muita alegria, com muita felicidade no meu coração. Próxima, escrever no meu diário todos os dias. Esse aqui de fazer o journaling é também muito especial, porque muitas vezes a gente fica com muita coisa na nossa cabeça, né? A gente fica com muitas ideias, a gente fica ali com aquela, né? Parece que às vezes vai explodir. E eu, que tenho uma tendência a ser uma pessoa ansiosa, então a minha cabeça, ela funciona assim, ela tem tendência a estar mais assim do que ela tá mais calma. Então, esse método de escrever o diário todos os dias, de colocar as ideias para fora, de colocar os sentimentos para fora, também é uma excelente ferramenta, né, para ajudar a acalmar a mente, para ajudar a organizar as ideias, para você ter aquele momento de sentar, pensar no seu dia, pensar talvez no amanhã, trabalhar algum sentimento que precisa ser trabalhado. Então, é uma outra ferramenta muito poderosa. Só que para mim, assim, é bem desafiador, porque eu chego a escrever 2, 3 dias e aí depois eu paro. Chego a escrever 2, 3 dias e aí eu paro. Mas eu quero, assim, cada vez poder colocar isso na minha rotina, porque eu sei o quão poderoso que é, sabe? E é algo, assim, tão simples. Às vezes a gente quer coisas muito mirabolantes e, na verdade, eu acho que com coisinhas, assim, simples no nosso dia a dia, pequenas mudanças, é que vão assim, nos levar pro caminho para onde a gente quer, é o que a gente precisa, sabe? E essa também é uma ferramenta, assim, ó, excelente. Outra meta é gravar e postar com constância os vídeos. Isso também é muito desafiador para mim, principalmente que eu ainda tô trabalhando essa familiaridade com câmera e até ficar mais à vontade, assim, para falar, sabe? Então, eu acho que por mais que esteja conectado um pouco com a questão profissional, mas também é muito pessoal, sabe? Conseguir superar essa barreira, né? De poder olhar para a câmera, de poder falar, de poder conversar e de poder imaginar que talvez vai ter alguém do outro lado da câmera que vai se identificar com as minhas palavras e que vai se sentir melhor, que vai se sentir motivada. Ou daqui a pouco a pessoa, ela escutar o que eu disser e ela falar pra mim assim, nossa, Fábio, olha só, faz isso, eu fiz isso. Então, acho que isso é o que nesse momento está me motivando muito em fazer isso, por mais que eu tenha as minhas barreiras internas para fazer isso, para gravar, para ter constância e para tudo isso, mas eu tô aqui para me desafiar nesses 180 dias e é isso que eu
que eu vou tentar fazer, né? Próximo, então, as metas de saúde e de bem-estar. Eu acho que está muito conectado ainda com o pessoal, se misturam muito, assim, né? Mas eu procurei fazer essa divisão, assim, para ter algumas coisas, assim, mais direcionado, bem direcionado, sabe? Então a primeira coisa é acordar antes do amanhecer todos os dias. Eu me lembro assim que teve uma época da minha vida onde eu acordava antes das 5 horas da manhã por causa da minha rotina de trabalho, de estudo, tudo. E por mais que fosse uma rotina muito assim, muito pegada, sabe? De ter muitos os horários certinhos e de ter bastante assim horário. Era muito puxado o trabalho, deslocamento para o trabalho, aí depois estudar, enfim, era muito puxado, mas mesmo assim, por eu conseguir manter essa rotina de conseguir acordar cedinho, né, me alimentar legal durante o dia e dormir mais cedo, isso me dava uma energia e uma satisfação, um bem-estar, assim, que eu me lembro muito, sabe? Então, com certeza, essa é uma meta. E além disso, a questão de meditar, a gente sabe assim quão importante que faz muito bem. E às vezes a gente sabe todas as coisas, mas assim a gente acaba não fazendo, né? Por exemplo, meditar, na teoria é só para você olhar para dentro, né? Tudo bem que existem outras formas de meditar também, você pode meditar caminhando, você pode meditar correndo, de outras formas, mas assim, vamos falar aqui da forma clássica, entre aspas, né? De você sentar e de ter aquele momento para olhar para si e, enfim, começar a trabalhar, a acalmar a mente, colocar ela no lugar. Isso é sensacional, né? Porque a partir do momento que você consegue dominar a sua mente, você consegue fazer qualquer coisa. Então, eu vou dominar a minha mente para que eu consiga meditar todos os dias e colocar essa rotina no meu dia a dia, colocar esse novo hábito e vamos fazer uma corrente aí para a gente fazer essa corrente da meditação, 10 minutos por dia que seja. Eu acredito que já faz muita diferença, sabe? Outro objetivo é a questão de manter a rotina do sono em dia. O sono aí é um dos pilares da saúde. Às vezes a gente está cansado, a gente está se sentindo triste, para baixo. Não é por nada não, é porque a gente está cansado, porque a gente não se dá por conta que a gente está dormindo mal, que a gente não está dormindo o suficiente, ou que daqui a pouco a gente se desperta muito durante a noite, vai dormir tarde, acorda cedo, aí acha que no final de semana vai conseguir recuperar, mas já se sabe que não tem como recuperar sono, né? Então, é um pilar da saúde mesmo, muito importante. O sono é onde o organismo faz toda a recuperação celular, faz a limpeza do corpo, inclusive trabalha para fixar, né? Para fixar a memória. Então, tanta coisa aí do sono que realmente é importante, é essencial e às vezes assim a gente negligencia, né? Eu falo assim, a gente porque eu faço isso, né? Então, nesses 180 dias eu quero colocar realmente como objetivo, como desafio, eu ter uma qualidade de sono mesmo, cuidar do meu sono e além disso chegar aos meus 49, 50 quilos, que eu acho que é quando eu me sentia mais leve, me sentia mais assim, mais em mim, sabe, me conhecendo. Outro objetivo é me movimentar e todos os dias fazer alguma coisa para me movimentar, seja uma caminhada, uma corrida, uma yoga, qualquer coisa, é se movimentar, porque o nosso corpo ele não foi feito para estar parado.
mostrar pra vocês aqui. Tem muita gente que malha muito errado, assim, né? Faz exercício errado, que vende calça jeans, um monte de coisa. Eu queria mostrar, se eu conseguir, né, gravar alguns momentos pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então essas são as minhas principais metas, assim, com relação à saúde e bem-estar. E eu acho que trabalho muito bem tanto a questão nas rotinas de acordar, né? E a rotina de dormir. E se sabe que a maneira como a gente acorda vai ditar como vai ser o nosso dia, né? E a maneira como a gente teve o nosso dia vai ditar como vai ser a nossa qualidade do sono. Então, uma coisa está muito conectada à outra, então a gente tem que começar a procurar olhar isso, né? E eu olhar, né? Eu falo assim a gente, porque eu já acho que a gente vai fazer tudo juntas. Mas a gente olhar isso com carinho, né? E começar aos poucos cuidar desses detalhes que são os detalhes que fazem a grande diferença. Então, profissionais, lançar oficialmente os e-books. Esse aqui eu tenho que colocar assim com a primeira meta profissional. Como eu comentei no primeiro vídeo, né, que eu tô trilhando esse caminho da saúde e do bem-estar que faz muito sentido para mim, que eu gosto muito. Então, nesse meio tempo, enquanto eu estava estudando mandarim, eu escrevi 2 e-books relacionados com o tema, assim, e escrevi, assim, com muito carinho, assim, com muita alegria, porque é um assunto que eu gosto muito. Então, eles estão prontinhos, assim, editado, tudo, assim. Só que eu não fiz o lançamento ainda oficial deles, né? Então, é uma coisa que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho que mostrar para as pessoas, não adianta só eu guardar as informações, estudar, fazer, enfim, guardar tudo para mim e eu não falar isso para as pessoas, né? Que o intuito é esse, é espalhar a mensagem, né? Para as pessoas terem mais saúde, mais bem-estar, estarem mais conectadas com si, uma vida mais tranquila, e porque é tudo isso que eu busco, é tudo isso que eu tô buscando, né? Então eu tenho que colocar isso para fora. Então, além disso, mentoria individual, promover um retiro, desenvolver um produto nessa área de beleza natural, no caso, né? Então, esse é um sonho que eu tenho, que é lançar aí a minha mentoria, lançar retiro também relacionado com saúde e bem-estar, lançar os produtos de beleza natural, porque além de eu procurar me alimentar de uma maneira saudável, eu também uso produtos naturais e eu sei o quanto, assim, eu senti diferença, né, no meu cabelo, na minha pele e tudo. Então, acho que um complementa o outro. Então, eu quero, né, promover isso, quero que as pessoas tenham acesso a isso, porque a pele, ela absorve tudo. Então, imagine esses cosméticos, esses produtos que a gente não faz nem ideia do que tem ali. A gente pega o rótulo ali, gente, mas o que é isso aqui, né? A gente não faz nem ideia. Então, imagine a nossa pele, né? A nossa pele aí absorve tudo. Então, é uma área que a gente tem que cuidar também, né? Então, algo que eu quero promover muito. Então, seria, assim, um sonho realizado, assim. E imagino, assim, as pessoas começando a usar e sentindo na pele e me dando feedback. Isso seria, assim, inimaginável, assim, sabe? Eu não sei o quanto é possível, assim, isso se tornar realidade, assim, mas com certeza seria um grande sonho realizado, né? E redes sociais. Alcançar 100 mil pessoas. No YouTube, postar uma vez na semana. E no Instagram, ter a constância de postar todos os dias. Ó, vim aqui pro parque gravar um conteúdo. Então, vamos lá.
Ai, deixa eu contar pra vocês, esse parque aqui que eu tô se chama Charru. Ele é enorme, assim, ó, dá pra... De bike, a volta nele dá 45 minutos de bike. E são 8 quilômetros, mais ou menos 8 quilômetros correndo, porque eu já fiz também, assim, dar a volta nele, né? Mas ele é muito bonito. Isso é uma coisa que aqui na China eu já vi que tem muito, né? Principalmente aqui em Wuhan, que é muita natureza. Então você anda assim bastante, então tem bastante árvore, bem arborizado, bem cuidado, bem limpo, sabe? Então isso é uma característica muito forte assim daqui. Então, é uma curiosidade para vocês conhecerem. Então eu não sei quanto é possível, né, chegar nesses números, nesses 180 dias, mas eu acho que se nas minhas redes sociais eu conseguisse aí alcançar 100 mil pessoas com a mensagem de saúde, de bem-estar, de motivação, aquela mensagem do tipo, é possível, porque gostaria muito que minha vida realmente fosse transformada nesses 180 dias e que outras vidas fossem transformadas também. Então eu coloquei aqui, né? Vamos ver. Vou fazer a minha parte aí para ter a constância de ter as postagens. Sim, né? Vamos lá, que é um desafio para mim também. Ter aí uma parceira, uma parceria com alguma marca e ter uma loja na Amazon com os meus produtos. E ter aí essa micrometa de ter uma loja na Amazon com meus produtos indicados seria tão legal, porque eu poderia ali falar produtos assim que é tão simples assim da gente colocar no nosso dia a dia e que vai ter influência, né, na nossa saúde. Então, por exemplo, a pessoa ali tem acesso a uma guia, tem acesso a um raspador, sabe? Então, todos os produtos que eu uso, que eu já usei, enfim, que eu super indico, assim, ter ali de fácil acesso, porque eu acho que a informação, ela existe hoje, né? Mas é a questão, assim, de ter um fácil acesso, realmente ter uma via ali que seja de fácil acesso para as pessoas. E então, ter ali uma loja ali com uns produtinhos ali indicados da Fabi seria incrível demais. Então, agora, a última meta, que agora é a meta financeira, mas que eu acho que está muito conectada também com a meta profissional, né? Então, conseguir gerir melhor as minhas finanças. Esse é um grande objetivo meu, porque eu não aprendi a gerir as finanças e provavelmente você que está aí, você também não aprendeu a gerir as finanças. Ou se você sabe, por favor, me ajude. Mas eu não aprendi na escola e depois, quando eu saí da escola, quando eu comecei a trabalhar nos meus 18 anos, assim, não tinha ninguém que falava assim para mim, Fábio, pega esse dinheiro, guarda um pouquinho. E, enfim, né, não tinha. E ainda eu acho que eu luto, por mais que eu já tenha melhorado muito, eu luto um pouquinho com essa questão financeira, então eu tenho meta nesses 180 dias de conseguir, sabe, realmente me colocar na linha, né, e obter entradas financeiras, que é um grande objetivo aí nesses 180 dias, é ter aí os ganhos financeiros, né, com o meu negócio. Coisa pra vocês. Não sei se vocês repararam, mas eu tô em outro cenário, né, do meu primeiro vídeo. Mas o motivo de eu estar em outro lugar eu vou deixar pra contar no terceiro episódio, porque senão vai ficar muito longo esse episódio e essa não é a intenção, mas estou em um novo ambiente. Fiquem ligados aí pro próximo episódio, viu, pessoal? Beijão!